Gente, o ecofeminismo é um movimento que luta não somente pela igualdade, mas também pelas oportunidades entre gêneros, masculino e feminino. E quem vem falar sobre o assunto é a advogada criminalista Ana Bernal. Seja bem-vinda. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. True, it's easy to pretend. I know you're not a fool. Sure enough, better to the teen of friend. The wasted chance that I've been given. So I'm never gonna dance again. The way I dance with you. A banda Temperando o Papo tá romântica, você viu, Ana? Você viu? Gostoso, né? A você, amiga, totalmente a você. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Que Ari, bom muito te obrigada, ver. muito obrigada. Fica à Parabéns vontade. pela nova casa, Você viu que delícia? adorei. Muito bonito, viu? Você já estava aqui nos bastidores, inclusive, né, amiga? Logo que plantamos aí as sementes das novidades, a Ana veio aqui já fazer as reuniões. Logo novidades, né, Ana? Muito em breve. E Muito boas. breve. Sempre boa, né, Ana? Sempre. Boas. Conta com a gente para ter novidades boas para você. E agora a gente vai falar sobre o ecofeminismo. O que é isso, Ana? Explica pra gente. E você mesmo já falou muito bem na abertura. O ecofeminismo é um movimento de feministas que elas conectam a igualdade de gêneros, ou seja, mulheres e homens, mas não só a igualdade, é em especial as oportunidades iguais entre homens e mulheres. E mulheres, né? Isso que é legal, porque quando fala somente feminismo, o pessoal fica assim, meu Deus, lá vem aquelas mulheres, né? E não é bem assim. Sim, dando a oportunidade, sim, valorizando os dois sexos, os dois gêneros. Exato, exatamente. Isso se iniciou lá nos anos 70, uma francesa feminista, Françoise de Voile, ela escreveu um livro naquela época. Peraí, repete, porque é muito... Não, peraí. Françoise de Voile. Françoise de Voiles. Voiles. Ela escreveu um livro que se chama Feministe ou Morte, ou seja, Feminismo ou a Morte. Eu não conheço se tem a tradução no português, mas quem tiver a oportunidade de procurar é um excelente livro, porque já naquela época, nos anos 70, ela cunhou ali pela primeira vez o que eram as raízes do feminismo, então do ecofeminismo. Foi ali que ela começou a falar. Ela defendia que tínhamos que ter um controle da taxa de natalidade. Legal. Ela entendia Uau. que... Exato. Gente, um movimento importantíssimo, ainda mais naquela época. Você sabe, Ana, que naquela época era muito difícil esse controle de natalidade. Sim. E a minha avó, que, né, os pais dela vieram da Itália, ela aprendeu da maneira dela caseira a controlar a natalidade para... Sim, meus avós têm 3 netos, o que é muito difícil. Sim, meus outros avós têm muito mais filhos. Sim. A pílula chegou aqui no Brasil nos anos 60. Uau. Então nós estávamos falando dos Imagina anos 70. o preconceito, Exatamente. né, para o uso da pílula, Exatamente. Questões religiosas, questões de não conhecer, né? Ela entendia que a superpopulação de pessoas tinha um impacto negativo na ecologia, na natureza. Então ela entendia que tinha que haver um equilíbrio entre o bem-estar com a natureza e esse equilíbrio da mulher não ser mais tratada, não ser mais usada, o corpo da mulher, por um cunho machista. Porque quem definia ter filhos era, na verdade, o patriarcado, não era a mulher. A mulher não tinha poder decisivo para nada. Ter filhos e fazer sexo, né? Exato. Porque as mulheres eram praticamente estupradas na época, elas não queriam e o companheiro queria, etc e tal, e ela não tinha vez. Infelizmente isso ainda hoje se repete comumente. Infelizmente a violência sexual, né? Até hoje. Mas mas entre casais, né? Que a gente está falando, entre casais. Entre casais, não só entre casais, porque a gente sabe que aí fora também é comum. Também tem. Mas entre casais, tanto é que existe sim o estupro entre o marido e a mulher. E a mulher, né? Exatamente. Que é fazer o sexo sem um consentimento. Exatamente. Então, ela entendia que, de fato, a mulher tinha que se libertar e não ser mais subjugada, não ser mais usada para promover os discursos de outros, mas também se libertar dessa questão do patriarcado. Isso sempre pautado no equilíbrio com a mulher. Por quê? Porque muitos movimentos feministas defendem que, se você não tiver um equilíbrio,
não houver o tal do tripé, as relações não ficam bem equilibradas e há um desequilíbrio na natureza também. Tá, qual seria o tripé? Então ela soma a ecologia, questões socioculturais e socioeconômicas. Essas três questões estão intrinsecamente relacionadas ao ecofeminismo, porque a defesa da ecologia, das questões culturais e das questões ecossociais tem que estar em equilíbrio, para que a mulher possa sim estar em equilíbrio com a natureza. O que nós observamos é que a mulher é a que menos polui, até porque ela não tem tanto acesso ao emprego, então já tende a não estar tanto no mercado, menos poluidora, mas ela é mais consciente. Nossa, até pesquisa sobre a mulher poluir menos tem, Ana? Tem. Uau! Esse movimento é um dos movimentos que se preocupa muito com isso, porque o ecofeminismo defende o ecossistema, ou seja, o bem-estar da natureza. Sim. Exato. E pesquisas da organização da ONU dizem que 80% das pessoas que saem de uma localidade para outra por questões climáticas, como poluição de águas, toxínicas climáticas, que tem que se mudar, porque se estão ali numa região poluída, a mulher tem que se migrar para outra. Quem são essas pessoas que mais migram? São as mulheres. Então, elas são as mais impactadas com essas condições climáticas, mas são as que menos poluem. E o homem, com uma curiosidade, quando ele faz essa migração desse local que já está muito poluído, geralmente ele vai sem a família e depois, mais tarde, ele faz contato com a família ou arruma uma nova família. A mulher não. A mulher não deixa a sua prole. Então, ela leva consigo os seus filhos e quando não os leva, porque às vezes ela tem que quebrar esses laços para poder sobreviver, ela deixa com alguém de muita confiança, mas não obrigatoriedade de mandar recursos para esses filhos. Coisa que, em regra, o homem não tem essa preocupação. Então, você viu que aí já há um desequilíbrio. Pode chamar de homem quem não faz isso? Né? Ele é um ser humano, agora o homem, como a humano. gente fala, não, de fato, Sim, é bem porque complicado. eu acredito que a partir do momento que você constitui uma família e teve filhos, o mínimo que você tem que fazer é arcar com isso, não só financeiramente, como emocionalmente também, porque o seu filho precisa de você, né? Então, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. também tem mulheres, né? Tem. Minimamente, mas que abandonam também, que o número não menor, pode falar mas nisso. também tem, sim, Tem. mulheres que abandonam. Essas mulheres que são mais impactadas, não é as que vivem aqui no centro urbano, como a gente está aqui em São Paulo, mas a gente fala para o Brasil inteiro e até para fora do Brasil. O que acontece? Essas mulheres que residem em locais rurais, como campesinas, elas são muito impactadas com as condições climáticas. Então, se o rio lá do lado, que traz a alimentação para ela, tudo que vem dali é poluído, ela tem que abandonar esse espaço. Claro. E ela não tem sequer ali oportunidade da educação para os seus filhos. Então, ela é muito mais impactada de forma totalmente negativa do que as outras mulheres, isso com toda certeza. Sabe que eu estava assistindo uma matéria, na Record, inclusive, que eles estavam falando sobre a região de Manaus, né? As pessoas que são ribeirinhas ali, que moram lá, que vivem daquilo tudo, até mesmo do lixo, né? Só que muitos pais, que aí também não há nem como ter algum tipo de julgamento, que saem para trabalhar, deixam os filhos ali de 15, 14, 10, 5 anos sozinhos, né? Passam um longo período fora, de 15, 20 dias, 30 dias fora. E isso é uma realidade do Brasil, gente. A gente acha que não, né? Quem está nas grandes metrópoles, no interior, que tem seu trabalho fixo, ou que tem o seu negócio, você é empreendedor, mas isso ainda é uma realidade bem grande aqui no Brasil. Sim, Nordeste também, né, do país. Sim, muito. Manaus, o Nordeste, as próprias comunidades indígenas são muito impactadas com isso e também os quilombolas são muito, porque eles tendem a viver um pouco mais afastados em grupos, né? Então elas são as mais afastadas. Mas isso é uma realidade do mundo, não é só no Brasil que nós temos. Sim. Então isso tem que ser uma preocupação, sim, em especial com a natureza, porque hoje em dia, se nós não nos preocuparmos com esse equilíbrio, realmente nós
nós tendemos a não saber como será o nosso futuro, Sim. ou para as nossas Das próximas nossas gerações, porque até agora a gente ainda está sobrevivendo, mas as próximas eu não sei. E outra questão que é muito importante, que impacta essas mulheres, elas estão obrigadas de forma compulsiva a gerar renda na terra, ali ou no meio onde elas vivem, porque senão os filhos perecem e elas mesmas perecem. Então elas são obrigadas, porque é a única forma de sobrevivência que essas mulheres têm. Então, para nós aqui que moramos numa cidade, achamos que isso é muito difícil, mas não é. E existem mulheres, assim, um número gigante que vivem nessas condições. Então, esses movimentos... Há um número, há um percentual, algum estudo que indica o número de mulheres que estão nessas condições? Não temos eu não tenho agora esse estudo. O que nós temos, o último, é que 80% são mulheres que passam por essas condições e não homens. Ou seja, só 20% dos homens são impactados negativamente com as condições climáticas e 80% são as mulheres. Como sempre, a mulher é a que mais acaba sendo impactada de uma forma prejudicial para a sua vida, porque imagina você ter que se locomover com toda a sua família, quando você já tem filhos, tudo para um outro lugar, sem saber as condições que você vai ali enfrentar. E o medo, o desafio, exato, o começo, exato, o novo. E quando a gente, né, nós mulheres, começamos sozinha, o impacto é um. Agora, com uma família, com uma prole, aí é muito mais diferente, sim, né? Sim, claro, Sim. Lógico. E tem os movimentos feministas, nem todos aceitam esse ecofeminismo, então ele não é aceito por todas. Tá. Mas, embora haja linhas diferentes também de pensamentos em relação ao ecofeminismo, existem organizações que já estão engajadas e preocupadas na defesa, sim, do ecofeminismo, porque entendem que a mulher ainda é vista como objeto sexualizado, então eles defendem que isso não mais aconteça e promovem a despoluição e a continuidade das próximas gerações com o equilíbrio do meio ambiente e do bem-estar da natureza. Tá, a gente vai para um rápido intervalo, mas voltando do intervalo, eu quero ver com a Ana em relação à sexualidade mesmo, né? As mulheres que estão ali vivendo esse abuso, etc e tal. Será que a questão do posicionamento mudaria a vida delas ou não? E a questão dos homens realmente trazer ao ecossistema algo mais prejudicial, eu quero saber também, não no sentido de criticar os homens, mas sim de trazer uma solução, de repente algo que eles também possam fazer, que eles não saibam, etc e tal, e eu sei que tem um público masculino muito grande que assiste o Temperando o Papo, ou suas respectivas mulheres e mães também pode falar, olha filha, é assim agora, tá bom? E fica a dica aí, a gente vai para o intervalo e já voltamos. Pretty woman,